Bem, com a palavra a senhora Samira. Obrigada. Bom, boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Samira Bueno, eu sou diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Me coube a difícil missão de mediar esse papo, esse debate, essa conversa, que já é o final do segundo dia de evento. Acho que a gente já falou bastante sobre as mazelas da segurança pública no Brasil. A ideia é que essa mesa ela seja uma interlocução com o público, que a gente possa discutir um pouco as reformas necessárias para garantir segurança e cidadania para a população, tanto na polícia quanto no sistema de justiça criminal. Eu sei que muita gente aqui já está cansada, mas a gente tem expositores ótimos. Como a gente, com o avançar do horário, e a gente tem assim algumas pessoas tendo que pegar voos agora à noite, a gente vai mudar um pouco o formato. Não teve intervalo, um pouco tumultuado. Então eu até peço desculpas, a gente não vai ter intervalo por isso, porque a programação acabou atrasando. Inclusive eu volto para São Paulo agora à noite, mas algumas pessoas aqui da atividade vão retornar hoje. Então a gente vai mudar um pouco o formato. Eu vou fazer aqui uma pergunta inicial sobre reformas para todo mundo da mesa, e cada um dos participantes vai ter entre 5 e 7 minutos para expor o que entende como prioridade para a gente alcançar aí esse ideal de reformas no campo da segurança pública. Depois que todo mundo fizer essa primeira exposição mais íntimo, eu diria, aí a gente abre para as perguntas do público e garante que a gente tenha pelo menos 1 hora para a gente debater, que eu acho que é o mais importante aqui hoje. Bom, acho que estando à frente da última mesa, é difícil fugir de fazer uma reflexão sobre o que foram esses 2 dias de evento, o que a gente debateu aqui, e mais do que pensar no que as pessoas que estavam aqui no palco debateram e expuseram, eu acho que é importante a gente pensar as questões que vocês, movimentos sociais, sociedade civil, pesquisadores, trouxeram para fazer esse debate aqui com a mesa. E uma percepção que eu tive, que confesso que me deixou bastante emocionada, foi a quantidade de relatos de pessoas que moram nos mais diversos territórios do estado da Bahia, falando sobre violações por parte do Estado brasileiro, E violações que vão desde uma discussão sobre violência policial, que eu acho que é algo que é muito presente, até porque tem lugares que só a polícia chega, a única face e a face mais visível do Estado acaba sendo a polícia, mas a gente está falando de uma série de outras violações que muitas vezes se dá pela omissão, pela ausência do Estado, uma série de omissões que nos colocam numa situação como essa, colocam diante, eu acho que as falas da mesa anterior representam muito isso, representam a dor da mãe que perde seu filho negro na comunidade, a homofobia e as dificuldades que o público LGBT vive no dia a dia, vive para sobreviver, é um cotidiano cheio de opressão, são os indígenas lutando para garantir o mínimo de cidadania e o direito de viver na sua própria terra. Então eu acho que a gente tem uma reflexão mesmo sobre como o Estado brasileiro, ele não é capaz de garantir cidadania, ele não é capaz de garantir segurança. E eu acho que isso é um debate que a gente já vem fazendo há muito tempo, de que essa ideia de que o Estado teria um monopólio da violência parece que não se aplica ao caso brasileiro. E como é que a gente soluciona isso? Como é que a gente equaciona? Acho que é importante também trazer para esse debate, eu acho que o Lotin falou isso muito bem ontem, o que vivencia o policial que está na ponta nesse processo. Porque ao mesmo tempo que a gente tem um problema, uma realidade com ações extremamente violentas por parte da polícia, que produz um número muito alto de homicídios no Brasil, e que a gente também passou aqui algum tempo discutindo o fato de isso não ter investigação e muitas vezes não ter justiça, a gente está falando que são profissionais de segurança pública que têm seus direitos violados todos os dias. Isso em geral se inicia no processo de formação. Então a gente muitas vezes está cobrando desse profissional de segurança que ele garanta cidadania, ele garanta direitos, quando ele também não tem seus próprios direitos preservados. Então assim, de que Estado é esse que a gente está falando? E quando a gente pensa em reforma, o título traz algumas menções sobre a desmilitarização que tem sido colocado
como a panaceia para a gente resolver todos os dilemas da violência policial. Enfim, eu acho que essa já é uma questão que eu gostaria de deixar para a mesa. O que significa desmilitarizar? Isso realmente vai mudar alguma coisa? Será que é um problema exclusivo das polícias militares? Será que isso tem a ver com a forma como o Estado brasileiro pensa um modelo de segurança pública, como implementa isso? A discussão sobre o ciclo completo, de gerar ou não mais eficiência. Será que pensar nessas promoções e nessas reformas vai trazer mais cidadania, vai trazer mais segurança para a população? A gente vai sair daqui pensando, poxa, se a gente passar a militar por isso, se a gente pensar que a gente vai cobrar isso dos nossos candidatos no ano que vem, será que as coisas vão ser melhores? Então, a minha provocação aqui é um pouco nesse sentido para todo mundo da mesa. Como é que a gente garante um mínimo de segurança e cidadania para a população? Então, se a gente pudesse hoje começar um processo de reformas estruturais no campo da segurança pública, ou ainda que sejam incrementais, é aquela coisa do cotidiano. Sim, tentarem, por favor, tentem trazer um pouco da reflexão sobre a desmilitarização, sobre o ciclo completo, mas não precisa se restringir a isso. Vamos pensar o que precisa ser feito para a gente melhorar esse cenário. Em 7 minutos, eu lamento dizer, mas 7 minutos para cada um, para a gente poder abrir para o público. Eu queria pedir para a Carol começar. Bom, boa tarde a todas e a todos, é um prazer estar aqui. Eu começo a minha fala me desculpando, porque eu vou precisar sair logo, me desculpar com a Zezé, me desculpar com o Denilson, com o Ibis. Muito ruim, eu fiquei na dúvida se eu viria ou se eu já nem participaria da mesa, mas acho que vale a pena, talvez eu possa dar alguma contribuição para essa discussão sobre reforma de polícia. E quando a gente conversava, ao preparar e pensar no que trazer para a mesa, pensei um pouco qual pode ser a minha contribuição para pensar a reforma da polícia no Brasil. E acho que a primeira coisa que é importante a gente ter em mente é que para discutir reforma, ou para discutir a polícia, o fazer policiamento, nós, como sociedade civil, a gente precisa se apropriar do fazer polícia. A gente precisa conhecer mais a fundo o que é fazer polícia. Isso não é simples porque, de maneira geral, com algumas exceções, as polícias são mais fechadas e entendem que o saber policial é monopólio das forças de segurança. Então, para a gente começar a pensar na reforma da polícia no Brasil, o primeiro passo é que nós, enquanto sociedade civil, a gente passe a se apropriar desse conhecimento do que está por trás do fazer polícia. E é isso que a gente tem tentado fazer. Eu trabalho no Sou da Paz, é uma ONG em São Paulo, para discutir e melhorar e cobrar o melhor trabalho da polícia. E nesse sentido, a gente pensar em reforma policial e talvez concretizar um pouco o que a gente está entendendo como reforma da polícia, talvez a gente consiga ter mais repertório para ter mais legitimidade e conseguir de igual para igual discutir e conseguir promover as mudanças nas polícias ou no mal fazer policial. Então acho que o primeiro ponto que eu queria destacar é quando a gente fala de reforma estrutural da polícia, esse debate ganhou força no Brasil em 2013, com as manifestações de junho de 2013, quando a coisa da desmilitarização veio com muita força. A sociedade civil, os manifestantes, enfim, a partir de situações de violência policial, passaram a reivindicar a desmilitarização. E essa passou a ser uma bandeira importante. Ao mesmo tempo, quando a gente olha no Congresso, foi um período em que a PEC 51, do senador Lindbergh, também ganhou força, e essa PEC propunha justamente a reforma do modelo policial, com 4 elementos: a desmilitarização, a incorporação do ciclo completo de polícia, a carreira única para as polícias e a constitucionalização das ouvidorias, o controle externo da polícia. E aí a gente teve um espaço para qualificar um pouco mais esse debate. E eu acho que vale a pena tentar rechear um pouco como é que a gente tem visto a desmilitarização como primeiro conceito para dialogar um pouco com o que a Samira traz. A gente vive a violência policial principalmente a partir da prática da polícia militar. Mas quando a gente olha a segurança pública como um todo, e as polícias como um todo, a militarização, a violência, ela não está presente só no cotidiano da polícia militar. A gente tem práticas, muitas vezes, da polícia civil, que acabam sendo tão ou mais violentas e militares do que da própria polícia militar. Então, acho que a gente precisa começar a fazer esse olhar, deslocar a discussão de desmilitarização só da polícia militar.
Porque a hierarquia, a disciplina, ela faz parte das forças de segurança, gostemos ou não. De qualquer maneira, a gente conseguiu, em 2014, a partir da reunião de um grupo de pesquisadores e profissionais de segurança, chegar a algum consenso do que a gente defenderia como desmilitarização. E aí, ainda que a gente tenha problemas com as outras polícias e com a prática da segurança pública, que é toda ela militarizada, acho que vale a pena a gente destacar 4 elementos quando a gente vai para a rua dizer que a gente quer desmilitarização. Quais são esses 4 elementos? O primeiro ponto é a extinção da justiça militar. Então, quando a gente fala, uma questão que é muito complexa, é a forma como todo o controle e a apuração das práticas violentas e irregulares policiais, ela é, via de regra, julgada pela justiça militar. Então, essa discussão de deslocar e afastar a justiça militar é um aspecto importante da desmilitarização. Um outro aspecto importante, e talvez seja o crucial, retirar... Hoje, como é que as polícias militares são responsáveis por fazer a prevenção, por fazer a polícia ostensiva, e pela Constituição elas são forças auxiliares e forças reservas do Exército. De forma muito genérica, o que significa isso? Elas se submetem também a uma inspetoria militar do Exército, e no limite, de forma bem simples, significa, em havendo uma guerra, elas se submetem ao Exército e elas vão para a guerra também como força reserva e auxiliar do Exército. Então, se a gente quer falar de desmilitarização, retirar essa submissão das polícias militares do Exército é um segundo aspecto importante, né? Isso pressupõe, enfim, alterar a Constituição. Um terceiro elemento dessa discussão de desmilitarização que a gente tem feito mais recentemente é modernizar os regulamentos e regimentos disciplinares, né? Então, acho que isso o Lotin, na fala dele, traz muito isso quando representando, enfim, as praças das polícias, que há muito abuso e há muita violência ainda na forma como toda a estrutura disciplinar das polícias militares é colocada. Então, modernizar os regulamentos disciplinares uma outra característica do que a gente está chamando de desmilitarização. E, por fim, o quarto elemento, que a gente também consensuou em 2014, é a regulamentação do direito de sindicalização e de greve. Então, talvez, para a gente se apropriar um pouco mais do que a gente quer quando a gente diz de desmilitarizar, esses 4 elementos podem ser importantes e podem nos ajudar a ir para o jogo com um pouco mais de propriedade, principalmente porque é um conceito muito amplo e muito impreciso, né? Então, a extinção da justiça militar, retirar a subordinação da polícia militar do Exército, revisar os regulamentos disciplinares e regulamentar o direito de sindicalização e de greve. Eu acho que esse é um aspecto importante. Ele não é simples e tampouco é super consensual, mas é algo que nos ajuda e que tem contribuído para fazer essa discussão de forma um pouco mais concreta. Então, acho que começo por aí para a gente colocar um pouco mais de calma nesse debate. Obrigada, Carol. Ibs, vamos lá, pegando o gancho com o que a Carol falou, me conta o que você acha sendo um policial militar da reserva, né? Conta aí pra gente um pouco. Eu concordo com tudo que a Carolina falou. Eu entendo que o tema da desmilitarização tem que evoluir para a gente discutir um novo formato de polícia no Brasil. A polícia, por definição, é uma função civil. Agora, tem uma questão. Eu não tenho dúvida nenhuma que se hoje a polícia que segue o Estatuto Militar, um modelo de administração militar, e aqui eu quero estabelecer um contraponto que eu faço, uma coisa é desmilitarizar, outra coisa uma coisa é militarização, melhor dizendo, outra coisa é o modelo de administração militar, e eu já quero começar dizendo que sou favorável a uma polícia civil, mas a militarização é um fenômeno que atinge não apenas as instituições que são militares. A militarização é um fenômeno que atinge também as instituições que são civis. Porque a militarização é uma ideologia ou uma mentalidade. É um jeito que a gente tem de olhar para o outro e enxergar nesse outro o inimigo. Pensar a partir da perspectiva bélica, a partir da perspectiva da guerra.
Militarização é uma ideologia que nasce nos quartéis e toma conta da sociedade inteira. Inclusive essa palavra, ela tem data. Naquele dicionário de ciência política do Bob, tem um verbete lá, militarização, que o Bob conta a história de como é que essa palavra nasceu no contexto do Segundo Império, fim da Segunda República, né, quando Luiz Napoleão fez o que o tio fez, deu um golpe e colocou a coroa na cabeça. Né? E a partir daí, esse fenômeno vai se espraiando para o conjunto da sociedade e acaba na guerra com a Prússia. Enfim. Aqui, neste estado, no final do século XIX, quando a palavra favela ganhou o mundo, a gente tem o paradigma do que eu estou falando, Canudos. Canudos é o paradigma da militarização, da segurança pública. Um conflito que termina numa guerra e começa numa questão civil, nem criminal. Né? O Euclides conta pra gente o seguinte: os caras foram lá, os sertanejos foram lá comprar umas ripas de madeira. Nós não sabemos. A palavra favela sai daqui, vai para o Rio de Janeiro e toma conta do país como um todo. O que é que mudou? Esta chacina, que foi uma das muitas que a República Brasileira promoveu, está lá na origem. Eu diria que foi o paradigma da militarização da segurança pública promovida pela República Brasileira, para a gente só ficar na República. E o que é que o Euclides, qual foi o diagnóstico que o Euclides viu? Ele olhou para a favela, ele olhou para Canudos e falou o seguinte: aqui a história não chegou. Isso aqui é um hiato. O legislador, a lei que chegou aqui é o canhão. Para pobre, para favelado no Brasil, mudou o quê? E essa é que é a questão. É você olhar para um grupo e dizer assim: esse aqui tem uma estatura ontológica menor que a minha, ou de direito menor que a minha. Esse aqui é o outro, é o estrangeiro, é o excluído, é o inimigo. Esse tem sido o tom da República Brasileira, ou não? Aqueles lemas que inspiraram a República Francesa, igualdade, fraternidade e liberdade. Igualdade e fraternidade não chegaram nunca no Brasil. Nunca. E liberdade chegou para um grupo. Agora mesmo a gente está vendo isso. Redução de direito e ampliação do direito de liberdade para quem? Para o capital. Para o capital. Você tem uma massa de gente excluída que a nossa república naturalizou e naturaliza. Por um lado. Por outro lado, você tem uma Constituição que garante o quê? A propriedade, mas não garante o acesso à propriedade. Como é que se lida com essa equação? Como? Como é que se lida com isso? Como é que se resolve isso? Então eu penso que a questão da desmilitarização tem que começar pela política pública de segurança. As polícias brasileiras não são agências de implementação de política pública de segurança. Elas são agências de guerra. Pelo menos no meu estado. São agências de guerra. É isso que a gente tem que mudar. É por aí que eu começaria. Antes dessa grande reforma, eu acho que as polícias brasileiras, o Brasil tem que adotar um plano rigoroso de redução da letalidade policial. Tem que ser por aí. E de tratamento para os nossos policiais. Nossos policiais estão doentes. Doentes. Em 2014 nós fizemos uma pesquisa e está lá mais do que, com 18 mil profissionais de segurança pública, está mais do que provado a relação entre comportamento suicida e brutalidade policial. Quem é que vocês acham que faz guerra? As polícias em 2015 mataram 3.320 pessoas. Isso tem um custo. Isso tem um custo para a humanidade de quem é envolvido nisso. Porque a força morde a alma da gente. Ela não vitimiza só quem morre. Ela vitimiza quem pratica a brutalidade. O Dostoiévski chamava isso de embriaguez administrativa. Que é esse gosto de exercer poder sobre outra criatura humana, né? Que vitimiza essa criatura, mas fere a nossa humanidade.
Então a gente primeiramente tem que fazer um controle rigoroso. Nossa polícia tem que matar menos. Isso tem que ser um compromisso do Estado. E no segundo momento, nossos policiais têm que ser tratados na sua humanidade. Nossas polícias precisam ser humanizadas através de uma política pública que não tenha no seu horizonte de eventos a guerra. Mas para isso, a gente tinha que viver num país democrático. Eu sou muito cético com relação à polícia democrática, porque a gente precisaria de um seminário para discutir o que afinal de contas é democracia. O Jacques Rancière diz que não existem estados democráticos. Existem oligarquias de direito. Oligarquias de direito, que mais ou menos toleram ou suportam a soberania popular. Eu diria que o nosso Estado brasileiro não é democrático. No sentido substancial, não é. Não é. A prova disso é a Rocinha. Dizem que é a maior favela do Brasil. Vocês estão vendo o que tem acontecido na Rocinha nos últimos dias, né? A Constituição diz que a moradia é um direito, não diz? O pessoal da Rocinha, esse direito não chegou lá. A Rocinha, no Rio de Janeiro, é um lugar que tem alto índice, sabe de quê? De tuberculose. E ela fica encravada numa região que talvez seja o segundo maior IDH do Brasil. Talvez só perca para os Jardins de São Paulo, naquela região ali. Tem casa na Rocinha que não tem luz do sol. Não chega, não tem janela. Onde é que está o direito de moradia? Mas o exército ficou lá. 1000 soldados do exército ocupando a Rocinha. Então, para a gente pensar em polícia democrática, a primeira coisa que a gente tem que fazer no país é radicalizar a democracia. A gente precisa democratizar a democracia nesse país. E começar a falar menos de segurança pública e menos de direito à segurança e mais de segurança dos direitos. Segurança do direito. Eu acho que é por aí que a gente tem que começar. Para desmilitarizar esse jeito de olhar para o criminoso como inimigo, de olhar para as ações da polícia e pensar as ações a partir do viés da guerra, acabar com essa matança. 60 mil brasileiros morrem todo ano, 1 a cada 9 minutos, 5% provocado pelo próprio Estado. É por aí que a gente precisa. E eu acho que a gente só vai fazer isso se a gente democratizar a democracia. Porque parece que o Estado brasileiro, isso pode ser uma impressão, mas parece que o Estado brasileiro não está muito preocupado em reduzir a letalidade das polícias e também não está muito preocupado com o que essa letalidade produz, machuca, violenta, danifica a própria humanidade dos seus agentes. Então a nossa luta, em última análise, meus queridos amigos e amigas, é por radicalizar a democracia. É disso que a gente precisa para ter uma polícia efetivamente democrática. Obrigada, Inês. André, você como pesquisador do NEV, eu não sei se todos escutaram a apresentação do Ibis, mas o Ibis é coronel da reserva da Polícia Militar do Rio de Janeiro, tá? Só para situar um pouco as falas, a Carol se apresentou, e o André é pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP. E eu queria um pouco a sua reflexão a partir do que eles já trouxeram. Legal, obrigado, Samira. Boa tarde a todas e a todos. Então, queria cumprimentar a Samira e todos da mesa também. E queria, nessa nossa ótica aqui, aproveitar um pouco as falas, fazer um pouco um diálogo, né, com as questões colocadas. E primeiro partindo até da própria colocação inicial da Samira, né, quando falou um pouco sobre a questão da desmilitarização, né, que é uma questão fundamental, que estamos aqui discutindo, né, essa questão por essa importância, e que também não é uma panaceia, né, quer dizer, e dentro disso, né, vem uma questão justamente de que a gente precisa melhor qualificar, né, e delimitar o que a gente está dizendo como desmilitarização, que muitas vezes aparecem questões diferentes, até para a gente conseguir ganhar força, né, nessa discussão desse tema e proposições de fato de transformações com base nessa questão, né?
Então, primeiro de tudo, eu concordo, as questões que a Carolina colocou são fundamentais. Eu acho que realmente a gente tem coisas muito pontuais que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de desmilitarização, né? E as questões que eu acho centrais são essa questão de tirar a polícia como sendo uma força auxiliar do Exército, né? Até porque trabalho de polícia, atividade de polícia que diz respeito ao ambiente urbano, ao ambiente da cidade, não tem nada a ver com a questão do Exército, e também não tem nada a ver, muito perigoso, né, de certa forma, a gente manter esse vínculo que pode levar a perspectivas muito negativas do como vai ser concebida essa atividade de policiamento, né? Quando a gente fala em polícia, exército, a ideia de guerra e tudo mais que a gente tem já discutido, né? Uma outra questão importante também são o que o militarismo traz para a polícia como excessos, né, no próprio controle e punição excessiva dos agentes policiais, né, muitos abusos dos agentes e os impactos disso, né, que muitas vezes isso também não é muito discutido, mas que chegam a ser brutais, né, quer dizer, os problemas psicológicos, o que isso se reverte para a sociedade, quer dizer, esses controles abusivos, né, de vestimenta, de barba feita, de vestuários, de coturno sujo. Então, tudo isso também é uma herança muito prejudicial para a própria organização interna, que interfere diretamente na gestão do trabalho policial, né? A questão da justiça militar também é uma questão que não se sustenta, quer dizer, não tem por que você ter um âmbito judicial específico para tratar das questões que envolvem as polícias, né? Então, essas questões, acho que há uma convergência total, tudo isso tem que ser modificado, abolido, quer dizer, são questões que a gente tem que realmente modificar e que estão no seio aí do que a gente pensa como desmilitarização, né? E é claro, né, como eu falei aqui, o status, né, da militarização, a militarização na prática, ela também está ligada a uma série de excessos, né, e características de respostas repressivas frente à sociedade, né, e de motivação e apoio à violência, né, na forma como a polícia age, que também são absolutamente deletérias, corrosivas e que estão, né, naquilo que é alvo daquilo que a gente tem que mudar na polícia quando a gente está falando de militarização, né? Então, o que eu acredito é que a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Até porque existem alguns aspectos que a gente chama de militares que de alguma forma eles estão presentes em todas as polícias do mundo, né? Quer dizer, existem hierarquias, existe algum controle de instituições que detêm o uso da força, né? Elas acabam muitas vezes até sendo vistas como formas de se controlar, né? E de poder organizar essas organizações gigantescas e armadas, né? Você precisa estabelecer um controle rígido que seja capaz de manter essas organizações sob controle, né? Mas isso são características, né, de controle rígido, que alguns chamam de militarização, que não tem nada a ver com todas essas questões que é o que a gente tem que chamar de características militarizadas e que a gente precisa abolir da organização policial, né? Então é só importante, acho que às vezes a gente não tem tanta clareza, né, de quais são os limites, né, desses processos de desmilitarização, do que eles podem causar de mudança de fato na polícia e de que tipos de características que a polícia tem, que de certa forma elas acabam sendo comuns no ambiente policial e que não acabariam sendo abolidas com a desmilitarização, né? E a questão que eu falo que não é, aí pegando a fala do Coronel Ibis, né, que essa questão que envolve diretamente essa questão de não ser uma panaceia, né, é que a questão principal é a gente entender que desmilitarizar não necessariamente significa acabar com a violência policial, né, e esse é um problema muito sério. Claro que todas essas transformações, elas podem favorecer muito isso, né,
Mas eu acredito que você tem fatores muito mais brutais, na verdade, que é o próprio apoio do governo e de setores da população à violência policial, né? Isso é o que está, sobretudo, por trás dessa ideia da prática, né? Não só de uma ideia posta em prática dessa polícia repressiva, violenta e sectária que a gente tem, né? Então, quer dizer, a gente só transforma, de fato, né, essa polícia naquilo que é o mais próximo do que a gente entende como ideal, mudando, de fato, essa militarização das mentes, né, do espírito. Quer dizer, algo que está muito introjetado na nossa cultura em diversos segmentos da sociedade, né? Então é importante ter em mente essas questões, né? A desmilitarização, com tudo aquilo que ela pode alcançar, e outras questões também que são fundamentais para acabar com os problemas que a gente muitas vezes julga que vai acabar só com a desmilitarização, mas não é só um modelo, um formato policial, né? É uma questão muito mais de como a gente entende enquanto sociedade o que a polícia pode fazer, o que está dentro dos limites dessa instituição específica desempenhar, né? Dessa linha também, eu queria falar só rapidamente também, pegando esse gancho, né, que é essa ideia de a gente ter ideias globais, digamos assim, de reforma, que a gente acredita que vão transformar todas as características importantes da polícia, né? E que normalmente não vão, mas são aspectos importantes que a gente tem que conhecê-los e delimitá-los bem, compreendê-los bem para poder pensar sobre eles e ver o que dá de fato para a gente transformar em cima dessas ideias, né? Então essa ideia de ciclo completo de policiamento, né? Quer dizer, ciclo completo, grosso modo, ele é essa união de você acabar com essa divisão entre as polícias, essa bipartição, né? Polícia civil e polícia militar, e construir uma polícia única, um formato de policiamento, digamos assim, que reúna, né, as atividades de polícia que se dividem, né, entre o lado preventivo e ostensivo, que, né, no nosso modelo cabe à polícia militar, e o investigativo, que cabe à polícia civil, né? Aliás, existe até um outro, tipo, não é só essa possibilidade que há, né? Na verdade, existe a possibilidade também de a gente ter um ciclo completo de polícia, que é só a polícia militar, que seja sendo capaz de fazer todo esse trabalho, tanto investigativo, tanto ostensivo e preventivo, e a polícia civil fazendo esse trabalho tanto ostensivo, tanto preventivo e tanto investigativo quanto o preventivo e ostensivo, né? Eu não vou entrar nessa ideia, né? Eu acho até que surgiu recentemente um modelo de emenda constitucional para criar um modelo de policiamento com essas separações, né? Eu não vou entrar em detalhes, eu considero que ele é muito deletério por uma série de razões, né? Se criou uma proposta que tem tendido a criar uma polícia de ciclo completo do militar e outras de ciclo completo civil, mas de forma que vai favorecer apenas que a polícia militar ganhe muito poder, né, frente ao poder de polícia que se pode exercer, e que a polícia civil não ganhe, na verdade mantenha o mesmo poder que tem, talvez até diminua um pouco, né? Então isso tem criado uma confusão enorme nessa discussão de ciclo completo de policiamento. Então quando a gente fala disso, eu vou tirar de lado essa separação de ciclo completo de polícia militar e ciclo completo de polícia civil, né? Então o ciclo completo, né, grosso modo, voltando, é só essa questão de você juntar as várias atividades policiais, né? Investigativo de um lado e preventivo ostensivo de um outro, né? Isso também não é uma panaceia, porque só mudar esse trabalho, que é algo bastante importante, ele é só um recorte de mudança policial. Existem várias mudanças possíveis, né? Mudanças em termos de carreira, em termos do formato do inquérito policial, da própria formação policial, né? E então, quando a gente fala de ciclo completo, né, é importante a gente, mesmo que seja algo que ainda está muito mal definido o que é exatamente, é possível a gente pelo menos
e é importante traçar algumas características essenciais do que seria isso, né? Além dessa ideia de ter esse departamento único, né, juntando todas as atividades policiais, seria também um processo em que você possa ter uma formação que seja integrada, né, entre as diferentes setores dentro dessa única polícia que vai fazer os diferentes tipos de trabalho, e que os diferentes setores, né, seja a parte que vai fazer trabalho mais investigativo, seja a que vai fazer mais a parte mais preventiva, mais patrulhamento, elas conheçam exatamente o que exatamente a função de cada outro desses setores de policiamento desenvolve na prática, né? Isso vai favorecer muito o trabalho prático, né, da policial, no sentido de cada um entender de forma mais global o trabalho de policiamento, tendo em vista as diferentes funções, né, da polícia, e vai, sobretudo, favorecer muito o trabalho de investigação, né? Porque hoje a gente tem um trabalho muito... esse trabalho dividido faz com que tudo aquilo que a polícia militar observa na prática, normalmente na primeira a chegar, a atender diversos tipos de ocorrência, né? Essas ocorrências nunca vão chegar, essas informações específicas que a polícia militar vê, por conta de todas essas rixas, né, que têm sido construídas historicamente entre as polícias militar e a polícia civil, né? Então, enfim, resumindo, as grandes mudanças que a gente pode ter em se criar, em se transformar o policiamento para criar um ciclo como esse, né, uma nova polícia que faça todo esse trabalho, sobretudo de favorecer esse trabalho de investigação e acabar com essas rixas entre as duas corporações, que é algo absolutamente corrosivo que a gente tem vivenciado, né, no trabalho policial, né? Eu queria só colocar mais uma coisa também fundamental, que não adianta também a gente ficar discutindo o ciclo completo como se ele fosse a melhor, né, forma de a gente chegar a uma transformação do desenvolvimento do trabalho policial, sem que haja um amplo processo de participação e colaborativo, inclusive, sobretudo entre os agentes policiais. Quer dizer, não dá para fazer um processo de transformação como esse de cima para baixo, né? E é muito difícil também a gente saber se existe de fato a possibilidade da gente mudar corporações que estão tão aprofundadas historicamente nessas duas corporações como a gente tem hoje, né? A Polícia Civil e a Militar, e a gente consiga de fato, digamos, romper essas barreiras culturais que separam essas duas corporações para criar uma outra polícia, né? Então é uma grande questão em aberto que a gente tem, essa questão do ciclo completo. Ela traz muitas características positivas, mas a gente não sabe até que ponto a gente consegue de fato fazer uma transformação pela questão de que ela vai depender muito dessas transformações das identidades policiais, das culturas específicas que elas criaram, e que elas consigam passar por cima dessas fusões, dessas disjunções corporativas que elas se apresentam hoje, né? Então acho que é isso, o que eu posso colocar sobre esses dois campos, né, da desmilitarização e do ciclo completo. Obrigada, André. Bom, dentro do que você falou, e já também para passar a palavra para o Denilson, acho que está muito claro que a gente tem um modelo de segurança pública que mais induz a competição entre as organizações do que um trabalho cooperativo ou colaborativo. Então, 60 mil homicídios por ano, eles não acontecem ao acaso. A gente se esforça para chegar nesse resultado. Ainda que a gente tenha profissionais altamente engajados no seu dia a dia, o próprio modelo, ele limita e muito, porque ele é todo moldado para não funcionar. Mas tem uma outra questão que eu queria provocar até o Denilson, que a gente conversou um pouquinho ali fora, que é, mesmo dentro das organizações, a gente tem algumas estruturas que elas parecem irracionais, né? Por exemplo, a própria Polícia Militar, citando o exemplo da Polícia Militar que a gente está conversando agora, pensando numa sociedade de castas, né? Então você não tem uma entrada única dentro da organização, você tem
um concurso para os praças, você tem um concurso para os oficiais e cada um vive o seu universo paralelo. E aí é a hierarquia que vai dar conta de organizar esse dia a dia e, inclusive, limitar ou possibilitar a carreira de cada um dentro dessas caixinhas. Como é que você vê isso como um policial civil, Denilson? Você que é um investigador, que é alguém que milita no tema, que, enfim, né, eu sei que traz uma super reflexão, inclusive sobre política de drogas, sobre diversos outros temas relacionados à reforma da polícia, mas como é que você vê isso como policial e como pensar, por onde você começaria uma reforma se você tivesse essa possibilidade? Boa tarde a todos e a todas. Me apresentar, né? Sou policial civil há 19 anos, faço parte de alguns movimentos e algumas organizações que existem já aqui na Bahia, precisamente, algumas a nível nacional. Aqui na Bahia faço parte do coletivo sindical Sankofa, que atua dentro da Polícia Civil da Bahia, e sou diretor da Associação do Movimento Unificado dos Policiais Civis do Estado da Bahia. Sou também aqui companheiro de luta junto com o Coronel Ibis, do Policiais Antifascismo. Nós viemos recentemente, terminou agora na sexta-feira passada, um seminário nacional dos policiais antifascismo, onde tem uma participação maciça de policiais, de pessoas interessadas no tema, realizado lá no Rio de Janeiro. Então, de certa forma, ele está vindo já uma carga emotiva e, ao mesmo tempo, epistêmica, né? Conhecimento que foi elaborado e discutido naquela ocasião para participar desse evento. Talvez por algum problema gerencial, algum problema do tempo, né? A gente veio preparado com certeza para fazer uma outra abordagem. Dá para perceber na falação das pessoas daqui que a dinâmica que a Samira está colocando é para tentar dar celeridade a um debate que é necessário para a participação de todos, mas a gente vem preparado com uma temática e com uma abordagem a ser dada no que diz respeito ao tema exigido, né? Que são reformas estruturais, mas a gente vai tentar fazer aqui um arranjo para que dê respostas ao questionamento que é pertinente e que possa fazer com que vocês participem efetivamente do debate. Eu quero tomar a ousadia de pedir emprestado o argumento de Ibis, que é meu companheiro de luta com o policiais antifascismo, no argumento dele sobre militarização, e dizer que a minha argumentação é essa, para eu não falar mais de militarização, para eu não falar mais, sua fala é a minha. Então, vou ficar confortável quanto a essa questão, né? Eu acho que a reforma da polícia, da estrutura da polícia, deve ser levada em consideração de uma maneira mais aprofundada. A estrutura de uma instituição, ela reflete diretamente a forma na qual se organiza uma sociedade de acordo com seus poderes hegemônicos e com suas necessidades e desejo de manter, dirigir, né, e fazer acontecer o poder de uma determinada classe. Então a estrutura, ela não é pensada ou caída de paraquedas e colocada no local dizendo assim, a polícia vai ser militar, a polícia civil vai ser aquilo, aquilo outro. Não é isso, né? Ela reflete justamente esse desenho que obrigatoriamente, por conta dessa necessidade de poder, você acaba colocando ela e fazendo com que ela seja efetiva. Quando a gente pensa em fazer reforma da estrutura, é porque de 1988 para cá, a Constituição deixou fraturas graves na sua fomentação. Uma delas, o artigo 144, no que diz respeito à própria organização e estruturação da segurança pública e das polícias, né? Essa polícia, da forma que ela é hoje, ainda é reflexo dessa disputa das forças progressistas com as forças conservadoras de colocar um policiamento e uma forma de se fazer segurança pública que atendesse, ora, os desejos daqueles que queriam conservar o poder ditatorial, conservador e atroz da ditadura, ora, daqueles que queriam fazer do policiamento algo mais democrático que pudesse corresponder aos avanços da democracia e das lutas sociais. Felizmente ou infelizmente, nós chegamos até aqui e não conseguimos resolver esse problema. Esse problema ainda não foi solucionado. O debate ganha força, e muito bem colocado em 2013, quando tem o processo das lutas sociais, né? Começar de São Paulo, depois toma todo o país, em discutir a questão da desmilitarização de forma mais aprofundada. Mas a discussão da desmilitarização já existia sim. E é constatado hoje que no seio da própria polícia militar, a desmilitarização é uma necessidade dos praças, né? Da base das polícias.
Para além disso, em 2013 surge a proposta da PEC 51, que, independente das críticas que se queiram fazer, o levantamento contrário a Luiz Eduardo Soares, pelo posicionamento dele político, ideológico, seja lá o que for, a proposta do Luiz Eduardo Soares, ela é revolucionária nesse aspecto. Porque ela tenta colocar questões que são indissociáveis, né? Indissociáveis e interdependentes. Não dá para discutir ciclo completo de polícia sem discutir desmilitarização. A tentativa pode ser até metodológica, no sentido de aprovar na Câmara e no Senado uma proposição como essa. Mas todos nós sabemos, né, policiais, os intelectuais, os formadores de opinião, que o ciclo completo de polícia só tem sentido se desmilitarizar as polícias. Obviamente que a desmilitarização, ela não está restrita somente à questão da polícia, mas desmilitarizar a vida, principalmente, é uma disputa política, é um processo político que a gente precisa implementar, precisa fazer no dia a dia. Juntamente com o ciclo completo de polícia e a desmilitarização, entra a questão da carreira única. A carreira única pode parecer, para a sociedade civil organizada, a sociedade civil no geral, que é uma proposta estritamente ligada aos interesses dos policiais, né? Mas é justamente aí que entra a principal querela que eu queria trazer para cá, quando eu formulava as coisas para participar desse seminário. Em todo esse debate que acontece no... Está dando para ouvir? Em todo esse debate que acontece a nível nacional, os policiais, na grande maioria das vezes, são alijados do processo. Ou são considerados seres secundários no processo de discussão, né? E aí, sem desmerecimento, mas você tem coragem de chamar um coronel, mas é muito difícil chamar o pessoal da base. Obviamente que os diálogos públicos já começam a romper com isso, né? De um certo tempo para cá, desde o início, quando aparece Lotin, é o primeiro a desbravar esse caminho. Depois, no Rio de Janeiro, eu começo a participar junto com o Lotin. Hoje já consegue ter a participação de mais pessoas aqui ligadas à base da polícia para poder discutir isso. Espero que o Ministério Público Federal possa pescar outras pessoas que formulem e que fazem parte da base da polícia, que podem fomentar esse debate numa outra perspectiva. E aí, que perspectiva é essa que eu quero dizer? Esse debate todo pode se tornar inócuo, sem sentido algum, não ter nenhuma reverberação, se você não atender as necessidades básicas dos policiais. Não vai servir de nada. Por que eu digo isso para vocês? As formulações podem ser as mais maravilhosas possíveis. A gente pode querer fazer a desmilitarização, a gente pode querer implantar o ciclo completo, aí cai na preocupação que André coloca aqui. Se o policial não estiver convencido que isso é uma prática, é uma conduta, é uma mudança que pode tornar sua vida, enquanto trabalhador, enquanto profissional melhor, ele vai ser o principal obstáculo a não deixar que isso ocorra. Então, não é pouca coisa fazer esse debate com a base da polícia. E a questão da carreira única é uma questão obrigatória. Eu acho que aí existe um pecado na formulação do Ministério Público, quando ele bota a questão aqui, não toca na carreira única. Ele fala o ciclo completo, que é de interesse da sociedade no geral. Ele fala da desmilitarização, que é de interesse da sociedade no geral. Mas a carreira única ninguém fala. Ninguém fala carreira única. Por que a carreira única é importante? Gente, policial o tempo todo é tratado como ser secundário e como não sujeito. Ele está no processo de desumanização e de não identidade com ninguém. Qualquer debate que se faça, que trate de assunto policial, a gente reflete o reflexo disso que tiver aqui agora. Um colega aqui anteriormente, algumas horas atrás, dizia, poxa, eu vejo aqui um monte de gente interessada, intelectual, no movimento organizado, está todo mundo presente. Cadê a base da polícia para estar aqui? Existia uma preocupação em fazer essa discussão na base dos quartéis, das companhias independentes da Bahia, nas delegacias de polícia. Foi feito esse convite aos policiais? Deveria fazer um comentário. Antes de qualquer coisa, né, pedir desculpas ao meu companheiro também de luta aqui, Elisandro Lotin. Quando eu citei aqui a respeito que estava no seminário, o Lotin também estava presente lá. Deixar bem claro para os senhores, o senhor Lotin é um cabo da PM. É um cabo da PM. Sabe o que significa isso? A qualidade de falação, a qualidade argumentativa é de um cabo da PM, para quebrar os preconceitos, que alguns companheiros acham que o policial de base não tem formulações como companheiro. Eu tenho muito orgulho de você. Outra coisa que eu quero tentar falar a respeito do que o Marlon falou ali, da questão de oferecer como moeda de troca algo como a participação do policial de base. Talvez eu tenha me colocado de maneira muito incisiva e tenha me colocado de maneira ruim, e passou essa interpretação.
O que eu quero dizer claramente, vou tentar ser claro agora, é que se você não tiver uma pauta para uma discussão que convide o policial da base a participar do debate, ele não vai vir. Porque esse debate que a gente está fazendo aqui agora, no seio da comunidade policial na base, ele é um debate de aspecto acadêmico. Para ele não dá resposta nenhuma, a não ser que se queira deseje pensar os poucos policiais que existem na instituição policial democrático, né, os progressistas e outras coisas mais do ponto de vista positivo da construção da segurança pública. Fora isso, encantar o policial a participar desse debate, ele precisa ter perspectiva de que aquilo está apontando para suas melhorias. Eu não estou dizendo que ele tem que fazer a venda de uma moeda, a entrega de uma moeda para que ele possa vir para cá. Mas é interessante que aqueles que estão na vanguarda do debate, eles possam perceber nuances que convidam alguém a prestar atenção ao seu lugar de fala, que possa fazer com que seja escutado. Por isso que a gente está falando na discussão do policial antifascismo, que não adianta ele fazer um debate criticando a instituição e o policial, né, se você não faz com que ele se identifique, ele cria uma identidade como trabalhador. Essa identidade precisa ser construída. E essa identidade para ser construída, é preciso perceber que o Ministério Público Federal, Estadual, esses grupos e ONGs que existem na sociedade, dê um discurso que diga assim: nós temos crítica profunda a que a instituição faz, mas acreditamos que a sua proposição, a sua necessidade, a sua demanda tem pertinência. É esse tipo de debate que eu estou querendo deixar claro em relação ao convite que o Ministério Público está fazendo nos diálogos públicos, apontando para essa necessidade. Então, quando eu falei a questão da carreira única, a carreira única é uma temática que chama a atenção do policial. A outra questão, eu quero tentar falar a respeito do comentário do meu amigo ali de infância, né, que eu conheço mais pelo apelido de Carlos, evidentemente. Muito orgulho de você também, colega. Amigo, você mora aqui, você sabe, né? A gente se conhece de velhos e velhos anos. Muitos e muitos anos. A pergunta de Carlinhos é muito interessante quando ele fala a respeito Eu senti falta também, Carlos. Quando eu olhei no programação de poxa, não tem ninguém aqui da Guarda Municipal e tal, né? Até porque esse debate da municipalização da segurança pública, ele está dentro do projeto de reestruturação e é necessário que se discuta isso com a profundidade que ele tem. Não foi aprovada a Lei 13.022, né, que é o Estatuto, mas tem uma PEC, que é a 33, que parou no Senado em 2015 e até hoje não avançou para lugar nenhum, que aponta a municipalização, desconstruindo a ideia de uma guarda municipal de caráter militar. Porque hoje, por exemplo, na Bahia, ou talvez em todo o país, as guardas municipais têm um caráter estritamente militarizado, comandado, se não for de maneira ilegal e indireta, por um comandante da Polícia Militar ou do Exército, dando as ordens e dizendo como é o perfil dessa guarda municipal, né? Uma ingerência da Polícia Militar ou do Exército sobre as guardas municipais, né? Não à toa que, pela falta de tradição do contato bélico, né, e da relação belicosa que a Guarda Municipal não deveria ter a princípio, quando foi instituído o uso da arma e de outras coisas das guardas municipais, e não é diferente aqui em Salvador, a gente vê os conflitos que a gente vê hoje aí. A Guarda Municipal, por exemplo, em Salvador, tem queixas diversas, mais do que a Polícia Militar no Ministério Público, por conta das agressões, por conta das mortes e outros conflitos que tem tido aí. Isso muito por conta desse tipo de gerência que não tem nenhuma preocupação com o tipo de serviço que o município poderia prestar e está pouco preocupado na formação dos seus agentes, né? Então, essa questão da municipalização tem que ser vista com essa seriedade. Denilson, só um parênteses em relação ao que você falou. Teoricamente, o Estatuto das Guardas veda isso, né? Que sejam profissionais da Polícia Militar que estejam à frente da Guarda. Sim, sim. Mas até onde eu sei, Isso não está sendo fiscalizado e a gente tem isso, ainda tem aos montes. Até grupo especial, de tático operacional, Guarda tem uma discrepância, um absurdo. Não tem, né? Meu Deus do céu, só loucura total. Então essas duas questões que eu estava querendo falar para vocês, e no mais agradecer, né, a participação de todos. Acho que a gente participou esses dias de um debate extremamente proveitoso para parar, para refletirmos como o Ministério Público Federal está fazendo. Esse debate está se espalhando pelo país todo, né, na maneira e na condição que o MPF tem de fazer o debate, nas condições que está fazendo devagarzinho em todos os estados. Eu acredito que vai ser feito em todos os estados do país.
E é preciso que esse debate se reverbere e possa criar um perfil e um espaço de debate onde a gente possa construir, juntamente com a sociedade e com os policiais, um novo projeto de segurança pública para esse país. Bom, são questões muito complexas, né? Eu tenho a impressão que o problema não está exatamente em adotar um modelo de administração militar, mas está no militarismo, está na militarização. Eu penso que militarismo e militarização não significam a mesma coisa que modelo de administração militar. Por militarismo com militarização, eu entendo um movimento que pode até ter origem num modo peculiar de ser de uma instituição, mas que extravasa os muros dessa instituição para tomar conta do conjunto da sociedade. Então, o que o meu companheiro estava falando aqui, que acontece com as guardas municipais hoje, é esse fenômeno. Aliás, eu diria que as polícias no mundo estão passando por um processo agudo de militarização que tem a ver com esse movimento de militarização da vida. O capitalismo está em guerra nessa sua fase enlouquecida, ele está em guerra contra a vida. Nessa época de capitalismo turbinado, vídeo financeiro, ele declarou guerra contra a vida. Nós estamos num processo de acumulação de capital brutal. E, evidentemente, é preciso ter uma forma de lidar com quem fica fora desse processo de acumulação. Eu tenho a impressão que a Constituição de 1988 quis configurar um tipo diferente de militares estaduais. Por isso que ela trata, no capítulo 42, dos militares estaduais. O militar apenas como modo de organização. Militarismo é outra história. Só que quando essa Constituição é promulgada, o capítulo da segurança pública vai lá para o título 5, para a defesa do Estado e das instituições democráticas. Está junto com o Estado de defesa, está junto com o Estado de sítio. Já complicou. Então eu acho que a gente tinha que inventar o militar estadual que não inventamos. Porque essas polícias militares, quando a Constituição foi promulgada no dia 5 de outubro de 88, ano que vem vai fazer 30 anos, elas vinham de duas guerras. Elas foram envolvidas numa guerra política e a partir de 71, quando Richard Nixon declara guerra às drogas, elas são envolvidas em outra guerra. Se hoje a polícia fosse civil, mas continuasse envolvida em guerra, não adiantaria nada. Nós teríamos uma polícia civil militarizada, como temos guardas civis ou guardas municipais militarizadas. Porque a militarização é um fenômeno que sai dos quartéis e se espraia para o conjunto da sociedade. Então, acho que aqui tem um desafio imenso, que a desmilitarização é, acima de tudo, da vida. A desmilitarização é da vida. Então, acho que a gente tinha, se a gente quisesse continuar com o modelo de organização militar, inventar esse militar, que nós não inventamos ainda. O militar apenas como modelo de administração. Do artigo 42, de carreira única, sem divisão, se a gente quiser continuar militar. Agora, de nada vai adiantar transformar essa instituição numa instituição civil se ela continuar militarizada. É isso que eu quero dizer. Um modelo de administração militar não é a mesma coisa que o militarismo ou que a militarização. Então, acho que aqui, doutor Mauro, acho que a gente tem um desafio para pensar. Que me parece que houve uma coincidência terrível. A gente saiu de uma guerra ao subversivo, ao comunista, e a gente entrou em outra, a guerra às drogas. Não por acaso. E a gente continuou com esse processo de militarização da vida, porque esse fenômeno começa nos quartéis, mas ele toma conta do conjunto da sociedade. O 11 de setembro intensificou isso. Intensificou isso. Agora nós estamos passando por um processo brutal de militarização da vida, que é o que acontece com as nossas guardas civis municipais, que eu acho que com esse processo de militarização, apesar de serem instituições civis. Então, acho que aqui a gente tem um desafio imenso, que é o desafio da democracia, né? Inventar uma polícia que esteja efetivamente comprometida com essa democracia, que eu creio que seja a democracia substancial, que a gente não tem.
mas precisa ter. Então eu tenho uma frase que me dói muito dizer, mas eu vou dizer, de um livro chamado Levantado do Chão, respondendo a pergunta que a companheira, a provocação da companheira, que me deixou muito sensibilizado, quando Saramago define policiais assim. Olha o que Saramago diz. Ele diz que policiais são cães recrutados entre os cães para morder os cães. É triste isso, né? Isso está naquele livro Levantado do Chão, do José Saramago. Então eu creio que o desafio que a gente tem no Brasil é esse. Porque eu não tenho dúvida nenhuma que essa democracia que a gente tem, que foi inaugurada aí para ficar apenas no marco da nossa república, é uma democracia que ainda não nasceu, na sua inteireza, na sua integridade para todos. Os policiais, pelo menos no estado de onde eu venho, são recrutados dos mesmos estratos contra os quais essa máquina brutal, que é o Brasil, os envia, os arremessa depois. Se por um lado, lá no meu estado, as polícias estaduais já mataram mais de 600 pessoas, nós já perdemos mais de 100 policiais, que é o outro lado disso. A polícia que mata muito é também a polícia que morre muito. E não por acaso, os que morrem e os que matam pertencem ao mesmo extrato da sociedade. É uma guerra que acontece nos tubeiros desse navio negreiro, que é o que continua sendo o Brasil. A gente precisa romper esse ciclo. E eu penso que para romper com esse ciclo, só radicalizando a experiência democrática. É isso que a gente precisa, me parece. Obrigada, Iris. Gente, eu quero pedir perdão Publicamente, mas eu preciso sair correndo para pegar meu voo para São Paulo. Paulo. Foi um privilégio passar esses 2 dias com você. Eu vou passar... Combinado, eu ia passar para o André, mas então já que você... eu ia pedir para ele falar e fazer a amarração, mas então... Então eu passo aqui o bastão para o Marlon. Enfim, tem um ótimo final aqui de noite. Bom, é uma pena, eu ia bem responder a questão da Samira. Tem que ser pelo zap mais uma vez, André. Depois eu descrevo. André. Bom, eu vou falar só 3 coisas. Eu vou responder a Samira, mas você não vai conseguir ficar. Eu vejo na gravação depois. Porque na verdade, assim, eu não sou policial nem nada, mas foi eu justamente que falei na questão de que o militarismo é uma característica que está relacionada às hierarquias, de certa forma ajuda a controlar também, né? Não militarismo, né? São traços militares que ajudam a controlar organizações grandes, armadas. Mas na verdade o que eu estou querendo dizer é o seguinte, né? Para mim, desmilitarização é acabar com a justiça militar, é acabar com todo esse controle excessivo que tem sobre os policiais, né? Eu falei, essa questão também da polícia ser a força auxiliar do exército, né? Quer dizer, então eu acho que essa questão, né, que a Samira colocou bem, que existem alguns policiais que defendem a ideia do militarismo justamente por conta dessas características hierárquicas, que senão isso ia virar um caos, etc., né? Isso, na verdade, é mais como uma desculpa para você não desmilitarizar, né? Eu sou a favor da desmilitarização por conta desses controles todos, e acho que essa questão, né, que existem esses formatos policiais, né, uniformizados, controle, que são traços militares, né, ou poderia se chamar de outra coisa, né, que nem precisaria ser militar, poderia ser até modelo, né, de estrutura militar, mas que qualquer polícia que a gente considera como civil no mundo, né, em diversos países europeus e tudo mais, tem esses traços, né, é só isso não justifica o substantivo da desmilitarização, está em outras questões que são muito mais fundamentais, né? E eu acho até que é importante essa questão, porque ajuda a gente a pensar um pouco. Existe uma questão, assim, que as pessoas falam em desmilitarização em geral, eu leio muitas vezes como as pessoas estão querendo dizer assim, a nossa polícia é muito ruim, né? O grito a favor da desmilitarização muitas vezes é um grito dizendo, olha, nós temos polícias muito
com isso, acho que isso é muito justo, né? Peço desculpa por todos os policiais aqui presentes, né? Mas assim, é um grito que reverbera todos esses problemas que a gente tem que avançar, né? E muitas vezes acho que existe uma falta de clareza do que a gente está chamando de desmilitarização, né? Acho que esse debate de fato tem que avançar, né? E ele não é a questão única, né? Ele virou como se fosse um pouco falar em reforma policial e falar em desmilitarização. Acho que fundamentalmente também uma série de outros pontos que também são fundamentais e a gente tem que se aprofundar nesse debate, né? Uma dessas outras questões, inclusive, é esse debate sobre a questão do ciclo completo, que é um debate às vezes bastante inglório também, né? Porque é uma questão arenosa, cheia de detalhes. Eu lembro até quando eu terminei de falar agora, eu lembrei dessa questão que a Jaqueline, porque a Jaqueline falou essa mesma questão ontem, né? E eu ia até comentar isso, porque ela diz que... Não, mas ela falou o seguinte, que há um risco no ciclo completo que é a unificação. Se você unifica, há um risco de você criar contingentes muito grandes de policiais no mesmo estado, no estado de São Paulo. Você vai de 120 para 140 mil policiais, você não vai ter como, né, outra instituição que seja capaz de controlar essa força. Então ela diz, se você pulveriza, você cria polícias, por exemplo, municipais, ou polícias, uma polícia da região metropolitana, algumas polícias regionais, tal, e eu concordo totalmente com o que ela falou. Ela até colocou essa questão, né? A unificação pode ser um risco, mas a pulverização é uma questão mais interessante. Isso está até numa proposta uma das propostas que está tramitando aí há anos, né, sobre o ciclo completo, que ela foi elaborada pelo Luiz Eduardo Soares, mas quem assina, na verdade, é o Lindbergh Farias, né? E é uma proposta justamente que tem a questão da desconstitucionalização das polícias e cada estado poderia decidir o formato específico que cada polícia teria dentro do estado, né? E aí você poderia criar esses formatos que seriam mais controláveis, né? E a última questão só que eu queria comentar, né, e tocando de novo nesse tema da segurança municipal, né, que foi falado, realmente a gente tem um nó, né, porque a gente tem uma questão algo que está acontecendo desde os anos 80, 90, que é um processo de municipalização. Tem várias secretarias municipais de segurança que têm sido criadas, várias guardas municipais foram criadas, né? E ao mesmo tempo não se tem, a grande idealização é que essa força mais municipalizada pudesse trabalhar mais de forma preventiva, né? Por exemplo, tem o exemplo lá de Diadema, que você tem uma política de municipalização que fez o controle dos bares, nas áreas que tinham maior índice de homicídio e conseguiu reduzir isso de alguma forma e tal. Então teve até alguns resultados importantes, né? Mas o que a gente tem visto, né, no grosso, assim, né, da questão da municipalização, ela é focada na guarda e as guardas ficando cada vez mais militares, né? Parece até um sinal dos tempos mesmo que a gente está vivendo, né? Cada vez mais militares. E eu lembro até uma vez eu participei de uma pesquisa, uns 6, 7 anos atrás, na região metropolitana de Campinas, né, em São Paulo, e tinha uma guarda, inclusive, quer dizer, você tem as guardas ficando cada vez mais militares, né? Militarizado de guarda municipal, e tinha uma guarda que a gente encontrou no município de Campinas que estava fazendo trabalho de polícia civil, porque não tinha polícia civil no município, né? Então é uma questão assim urgente que a gente precisa, né, trabalhar essa questão desse modelo municipalizado, né? Tem uma série de questões. Se a gente trabalhar mesmo um dia nessa questão do ciclo completo, que é um longo caminho, eu acho, de discussões, talvez essas guardas municipais acabem se aglutinando em polícias municipais, né? Que está na proposta do Luiz Eduardo Lindbergh. Aproveitar o momento para formar a cabeça dos gestores que estão começando a assumir a filosofia do plano municipal, com a ideia da nova visão de segurança. Então, eu acho que essa é uma questão também, enfim, são várias questões urgentes que a gente tem em termos de reformas institucionais de segurança. Essa é a grande questão, né? A gente precisa avançar nesses vários flancos, né? E num momento, inclusive, muito delicado, né? Que nós vemos hoje, né? A gente fica até preocupado com
tipo de reforma que a gente vai fazer na segurança, se essa coisa vai sair para o melhor lado ou não, né? Mas acho que o debate é fundamental, a gente precisa enfrentá-lo e continuar, né? Acho que esse é o nosso objetivo, os nossos diálogos, né? Eu ia ter que passar a palavra para o Marcos.